Beleza, pessoal. Então vamos começar aqui. Quando o pessoal chega aí, Bora, vai chegando, bora. vai acrescentando, porque hoje tem coisa demais pra gente ver. Beleza, então nas aulas passadas a gente já viu iluminação, tomada, que foi mais alguns tipos de materiais que nós utilizamos. Teve mais o quê? Luminária, né? Luminária, Dimensionamento também. isso. Dimensionamento, espaçamento, Espaçamento. posicionamento, né? De tomada a mesma coisa. Uhum. Foi o básico, né? Que a gente já viu disso aí. Isso. Beleza. Então, hoje a gente vai começar a ver como é que a gente vai alimentar esses equipamentos, né? Porque até agora a gente só viu a Uhum. potência e posicionamento. Então, hoje a gente vai começar a ver os condutores, né? A gente vai começar a dimensionar os condutores. Então, beleza. Então, o que que acontece? Existem vários tipos de condutores, né? A gente chama de fiação, mas a gente sabe que tem aquela fiação rígida, fiação flexível, fiação PP, né? Que é que tem mais de um cabo junto, e por aí vai. E tem também as isolações dele, né? Então a gente vai ver hoje como é que a gente vai dimensionar esse material. Beleza. Então, dependendo da necessidade de cada instalação elétrica, pode-se utilizar alguns tipos de condutores, que são eles o fio rígido, né, o cabo flexível e o cabo PP. Acho que até na primeira aula a gente começou a falar um pouquinho disso, né? Quando a gente falou lá dos materiais, a gente falou de cada um desses. O que que seria cada um deles? O fio rígido. Qual a diferença dele para o flexível? Além de ser O nome já maleável, né? diz, né? O nome já. O Pelo nome já menos diz. a primeira característica é essa, né? Justamente. Característica física, né? Que um é Isso. rígido, né? Ele é mais complicado para você manusear ele, que ele é duro, né? O flexível, como o Isso. nome já diz, ele é mais maleável, né? Você consegue movimentar ele com maior facilidade. E o cabo PP vai ser um flexível diferenciado, né? Que a gente vai ver na aula. É o Beleza? que eu adoro trabalhar com ele. Então, bem mais fácil. Oh! Não é aquele de internet, não, né? Não, não. É não, Ele né? Não, não. parece assim, pode dizer, a estrutura dele. Fisicamente, né? Isso. Fisicamente ele parece, Entendi. né? Mas Entendi. é diferente. Beleza. Então, o fio rígido, como eu falei lá naquela aula, o fio rígido é o que era utilizado nas instalações antigamente, né? Foi o primeiro tipo de condutor que foi utilizado na instalação predial, né? E ele possui um condutor único com isolação, né? Então, ele tem um condutor na parte interna, né? E em cima dele tem a parte isolante, não é isso? Uhum. Beleza. Deixa eu ver bem aqui que o Jasmine não está conseguindo entrar. Deixa eu só mandar o convite aqui no grupo, rapidão. Pronto. Beleza. Então, ele foi o primeiro tipo de condutor que foi utilizado na instalação predial, né? Então, todo material que é metálico, ele vai conduzir corrente, não é isso? Então, por isso, opa, apareceu. Então, por isso, ele possui o condutor interno, né? E para não causar curto-circuito ou acidente, em cima dele tem um material isolante, né? Porque se a pessoa tocar nele lá e ele estiver energizado, a pessoa vai acabar não levando choque. Tranquilo? Então, foi o primeiro tipo de condutores, né? Como eu já falei. Ele tem menor condutividade do que os cabos de hoje, né? Eu vou mostrar para vocês por quê. Ele dificulta o lançamento em eletroduto, principalmente quando a gente precisa fazer uma curva, né, dentro da parede, por exemplo. O eletroduto está lançado dentro da parede e tem uma curva, né, ele fica enganchando. Então, ele dificulta o lançamento desse tipo de fiação. Às vezes acontece também de o eletroduto já tá colocado na parede e o pedreiro vai fazer a massa bem na borda do tubo, né? Então, o que acontece? O tubo fica cheio de cimento, né? Uma pedrinha que aparecer ali no meio do caminho, ele vai atrapalhar, né? Então, ele vai dificultar o lançamento dentro do eletroduto. A outra coisa também Ah, é, às vezes, no canto
o eletroduto termina quebrando, ou às vezes, Isso. na hora que o pedreiro está chumbando o eletroduto, ele termina, quando é A massa. de baixa qualidade, a massa, Uhum. dificultando ainda mais esse acesso, né, o dos cabos. Isso. É, É coisa que a é gente aí vê onde, muito na obra, né? Isso. é aí onde a Equatorial vai e faz um serviço e está obstruído. A gente pensa que é uma irregularidade, né? Aham. Por causa Justamente. do condulete lá que está obstruído por causa de cimento. Uhum. A gente Ainda- faz o passa-fio, faz a Não, investigação todinha do ramal de entrada e quando pensa que não, só é cimento. só cimento. Só uma pergunta pro rapaz aí da Equatorial. É... é uma pergunta que não quer calar. Quando vocês vão ter uma denúncia de um miau, vulgo Fraude. gato, que vocês vão até esse consumidor, como é feito assim, que vocês identificam Abordagem. se está tendo gato, Abordagem. abordagem, vamos assim. Quer esconder o teu, né, safado? Rapaz, Não tem não, Abordagem graças do a Deus. cliente ou fazer o procedimento para identificar a irregularidade? O procedimento para identificar a irregularidade. A questão do procedimento já é coisa de ética mesmo da empresa. Não Coisa pode. que não se deve ser. Não, é assim, ó. É coisa. Por exemplo, Não, é só equipamentos mesmo. quando um cliente fala que está tendo algum problema na residência dele, sei lá, está tendo uma descarga elétrica em algum equipamento, você chega lá, coloca o multímetro ou se for possível, para identificar esse equipamento. E no caso, você chegou na residência. Antes de você entrar, começar a verificar o cabeamento desde da entrada até passar pelo medidor, até entrar lá na residência. Como você identifica? Ou tem uns, acho que foi, se não me foge a memória, tem um canal que, eu não me recordo o nome, que eles, assim, lá eles usavam um equipamento que ele tinha um sensor que contava os ciclos do medidor. Esse era um dos testes que era feito. Aqui no Piauí tá tendo muita fraude, né? Tá tendo muito desvio de energia, que eu quero dizer. E o que está acontecendo? As pessoas estão voltadas mais na questão do superimã. O superimã, que é um azogo assim, ó, grandão, quadrado. Sim, sim. Que é de medir... como é que se diz? Mionídeo. Neodime. Isso. Esse elemento bem mesmo. Aí a gente tem um aplicativo que ele identifica quando tem esse equipamento, entendeu? Que segura lá o medidor, que ele trava, ele não funciona de jeito nenhum, mas passa corrente para residência tranquila, a pessoa usa de boa. Mas no caso, Leonardo, durante a aula, né, quando a gente for falar de padrões de entrada, a gente vai falar, né? Esse do imã, ele é só para aquele medidor antigo, né? Ele é feito, os medidores novos também, eles são usados. Ah, tem também. Sabia dessa, Tem, não. que dentro do medidor tem aquelas partículas eletrônicas que o medidor não faz a contagem, o pulso. Entendi. Ele não pulsa. E ele acaba ficando danificado depois, tem que ser trocado, né? Que ele acaba queimando, né? Exatamente. Entendi. Beleza, então Entendi. Vamos continuar aqui. Tem coisa. Mas os equipamentos mesmo esses que vocês conhecem, passa-fio, alicate amperíneo que a gente usa para medir a corrente, para ver se o fase neutro zera. Se ele zerar, é que Tem coisa. nem toda via ele zera, né?
É porque a pessoa também controla no disjuntor, mas o desvio sempre ele é embutido. Em algum lugar, ou no teto, ou na parede, em algum lugar ele é embutido. Aí a gente já tem as técnicas já de... Já dá pra fazer aqui em casa já. Beleza, então vamos lá. Então, pessoal, como eu mostrei lá na primeira aula, né? Aqui nós temos a tabela de capacidade de condução para cada bitola, né? A coluna da esquerda é a bitola do condutor rígido, né? Do fio rígido. E na direita é o da capacidade de condução, né? Quanto de corrente que esse condutor consegue transmitir, transportar. Beleza? Aí o que acontece? Não tem como a gente decorar cada um deles, né? A gente vai aprender os que a gente mais utilizar, né? Inclusive, hoje, como a gente já não utiliza mais essa fiação rígida, né? Já está até meio que em desuso. Mas caso vocês ainda encontrem, que ainda a gente encontra muito na prática, né? Já dá para ter pelo menos uma noção aí. Tranquilo? Então, a tabela aqui, você saber a capacidade de corrente, você tem que recorrer à tabela. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, com relação ao cabo flexível, ele vai ser o quê? Um conjunto de condutores de menor bitola entrelaçado, né? É como se eu pegasse aquele fio mais grosso, né? Aquele fio rígido, e dividisse ele em pequenos fios, né? Colocasse aqueles pequenos fios entrelaçados, né? Enrolava ali um no outro, entrançados, vocês podem até olhar aí na imagem, né? E formar um conjunto que vai também transportar a corrente elétrica. Beleza? Aí, Beleza. eu pergunto para vocês, qual vai ser a diferença de transmissão de energia entre o fio e o cabo? Além da estrutura física, né? Dele ficar mais flexível. Por que um vai transportar mais energia do que o outro? Acho que é por conta Isso levando em conta o mesmo material? Isso, mesmo material. Os dois são de cobre. Acho que é por conta que pode diminuir a resistência, sei lá. Não, se você lembra lá da forma da resistividade, se a gente diminui a bitola... Acho que aquece mais, não, professor? Qual que aquece mais? O fio. O rígido. O rígido, ele aquece um pouco mais, sim. Né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês ainda o que é. Ainda não é isso, não. Então, o que acontece? O fio rígido, imagina que a gente estivesse olhando ele assim de frente. Né? Cortasse ele no meio, né? Tirasse um pedaço dele e olhasse ele assim apontando para o nosso rosto. Né? Então, o que acontece? Ele vai ter uma estrutura só, né? Vai ser só o fio lá todo de cobre. Certo? Só que o que acontece? Quando a gente está estudando eletromagnetismo, a gente vê que lembra daqueles campos magnéticos que é gerado quando passa corrente por um condutor? Que eu falei também lá na primeira aula. O que acontece? Aquele campo magnético vai fazer com que a corrente seja transportada só na superfície do cabo, né? Ou seja, dentro dele, a corrente que é transportada é bem menor, certo? Então, o que acontece? As cargas, os elétrons, eles são transportados só aqui próximo da superfície, certo? Então, o que acontece? Essa parte central aqui, ela fica subutilizada, ou seja, pouca corrente vai ser transportada no interior do cabo, né? Nessa parte mais interna. Já quando eu tenho cabo, o que acontece? Se eu tenho vários fios, eu vou ter o quê? Maior quantidade de corrente sendo transportada. Porque cada fiozinho desse daqui, cada fio desse, ele vai transportar um pouquinho de energia. Então, o que era transportado só na superfície de um fio só, agora vai ser transportado em vários fiozinhos pequenos. Pois é, isso aí que eu queria dizer, porque, tipo, eu só não sabia qual era que teria mais distribuição. No caso, seria o cabo. O cabo poderia, sei lá, passar mais energia, digamos assim. Exatamente. Então, o que acontece? O cabo ele vai acabar transportando mais corrente elétrica. Beleza? Isso aqui eu não vou entrar em detalhes, porque é um estudo já mais avançado de eletromagnetismo e tudo mais. Né? Mas seria basicamente isso daqui. Beleza? Beleza. Então, o que acontece?
o cabo flexível ele vai conduzir mais corrente com uma bitola menor que o fio rígido. Justamente por conta disso, por conta da estrutura dele, né? Que vai transportar mais energia ali na superfície. Ele vai possuir flexibilidade, né? Que o João Felipe até falou aí no começo da aula, e o nome já diz, né? Vai facilitar a passagem nos eletrodutos, né? Inclusive, a gente utiliza muito o passa-fio, né? Que o Leonardo falou aí, que durante a aula eu vou mostrar para vocês o que é esse passa-fio. Alguém não sabe o que é? Aqui tem um aqui. Sabe não, Jason? Liga teu microfone, José. Não sei se... Tá em mudo. 40 minutos de cada aula. Vou ver preguiça, eu achar que eu vou ligar a câmera aqui e mostrar pra vocês. Beleza. Ah, E aí, eu pensei que o microfone estava ligado, eu fazendo as perguntas aqui e o senhor não respondia. Ah, não tá ouvindo, não. Passa fita Sim, onde? diga lá. Vai falar, Jason. Não, eu tô dizendo que eu não sabia Ah, Pronto. que é passador de... Na hora do intervalo, se o Ronilton não achei achar... aqui. Achou? Peraí. Olha Olha. aqui. Vamos até alinhar, que nós já tá bancando hoje, não enrolando não, que é a ponta dele. Justamente. É Na que eu ponta ligar dele ele aqui. tem uma peçazinha metálica. É, tipo Né? uma pecinha metálica, tipo Que uma é justa- molinha, tipo para curva. Isso. Na ponta ele é meio arredondado, né? Justamente Uhum. para facilitar na hora de fazer as curvas. Né? Então, o que acontece? A gente usa esse passa-fio justamente para facilitar. Você lança ele por dentro do eletroduto que está na parede, né? E amarra o fio com fita isolante nele. Né? É bem aqui, né? Cadê a ponta dele? Eu vou botar isso aqui. Isso. Fio o cabo. Lá na ponta você consegue enfiar o cabo. Então, o que Eu estava acontece? trabalhando nele hoje. Aí. Quase não tem mais estação na casa da mulher. Que é casa antigona. Aham. As gargantas estavam tudo ressecadas, velho. Tinha uma curva lá bem no meio. Olha aí que o João Felipe falou na aula. Né? Então, o que E a acontece? fiação era aquelas Lá dentro. antigonas. Do Quer ligar pra cabo. Fio rígido, né? É, fio rígido. Então, o que acontece? Deus saiu do livro. Esse passa-fio aqui, ele vai servir exatamente como um guia, né, para passar a fiação. Então, você lança ele primeiro e depois puxa para passar a fiação por dentro do eletroduto. Entendeu, Jason? Entendi. Beleza. Isso aqui é coisa que a gente aprende na prática, apanhando. Professor, Oi? eu vou entrar pelo computador para ver se melhora para mim, porque está congelando a imagem. Aham. Eu não sei se é a internet ou se é o problema no iPad. Entendi. Tá congelando aí pra Internet. você. Conectando. É, moço. Fala logo. Beleza. Então, vamos continuar aqui. Então, ele também vai facilitar o transporte, né? Já que ele é mais flexível, você consegue transportar ele com maior facilidade do que o fio rígido. Beleza? Então, eu também responder ainda até E meia-noite. aqui nós temos também a tabela de capacidade de condução desse fio flexível, né? Desse cabo flexível, né? Que eu também já tinha mostrado para vocês lá na primeira aula. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma carga lá qualquer, a gente vai dimensionar, vou mostrar para vocês como é que vai dimensionar, a gente vai calcular a corrente elétrica da carga, né? E a gente vem nessa tabela justamente para ver, por exemplo, uma carga que precisa lá de 20 amperes. A gente vai usar qual fiação? A gente vem aqui, ó, vê a amperagem, né? 20 amperes, onde é que está dando? 15,5, um cabo de 1,5, ele transporta 15,5 amperes, né? Se eu preciso de 20 e for utilizar um de 1,5, ele não vai suportar, né? Porque 20 é maior do que 15,5. Então, eu vou sempre utilizar o próximo cabo. Se eu preciso de 20 e o de 2,5 transporta 21, eu vou utilizar o de 2,5. Professor, posso utilizar um cabo de 6 milímetros? Pode, né? Você vai estar utilizando ali, vai dar até um pouco mais de capacidade de condução, caso você queira aumentar a carga. Beleza? Professor. Oi, Rony. Eu estava para estacionar a casa aqui, aí nós estávamos botando 4,5, aí para as tomadas, 4, quer dizer, para as tomadas 2,5, e para bocal e retorno, para a lâmpada, não tem? Sim. 1,5. Pronto, isso aí eu vou mostrar lá mais na frente,
que a gente tem uma bitola mínima para cada tipo de instalação, né? Por exemplo, para tomada, realmente a gente utiliza 2,5, né? A bitola Para mínima. retorno, 1,5, tá dizendo. Para iluminação, a gente utiliza no mínimo 1,5. Exatamente isso, Uhum. né? E para, tipo, vamos chamar a rede fixa, que é o ramal fixo, é 4. Pois é, isso aí é quando a gente utiliza sem distribuição, né? Sem quadro de distribuição. É quando puxa, aí vai vir puxando com os outros. Que é o jeito de instalação mais antigo, né? Você tem um que a gente chama de espinha de peixe. A gente passa uma fiação central e vai derivando os circuitos. Essa daí mesmo que eu tô falando, professor. Tem a central que vem do padrão, ela fica tipo assim, pegar a canto da casa, aí sala e quarto, assim, puxar uma rede, aí na frente cozinha, outra rede, e no outro fundo, no outro repartimento, outra rede. Era 3 redes. Sim. Pois é, justamente, é o modelo antigo, né? Que hoje já não é mais utilizado desse jeito. Né? Hoje a gente já faz uma distribuição de circuito já por, como é que eu posso dizer? Por função do circuito, né? Eu tenho um circuito para iluminação, tenho um circuito para tomada, um circuito para cargas especiais, ar-condicionado, chuveiro, por aí vai. Não, mas é para casa de gente rica, professor. Realmente. Sabe quanto foi? Só um rolo do 4mm aqui? Deu uns 450 conto um rolo. 450? Não, quase R$ 450. Mais ou menos por aí. Consigo pela metade do preço, Ronilton. Entra em contato comigo, viu? Aí, Ronilton. Roubando? Tá certo. Ronildo. Mas assim, isso depende também, às vezes termina encarecendo para o cliente, mas depende também da abordagem que você vai fazer para o seu cliente. Se você chegar para ele, mostrar para ele que se ele fizer a divisão dos circuitos, se ele fizer o dimensionamento correto, porque assim, se você fizer uma instalação bem feita, ela é para durar no mínimo 20 anos. Me corrija se eu estiver errado, professor. É justamente isso. Manutenção porque de 5 a instalação a casa não está fazendo, o cinto era desmanchando, era desmanchando. Então, a média disse que foi assim que essa casa foi feita. Ele é a primeira casa de Eliseu, de adobo ainda. Acontece muito. Faz 2 dias, mas foi 2 dias de calor muito, casa baixa. Beleza. Então, vamos lá. Então, como é que a gente vai dimensionar, como é que a gente vai escolher qual é a fiação que a gente vai necessitar, né? Então, a gente vem exatamente nessa tabela, né? A gente vê qual é a carga vê qual é a corrente da carga, né? E escolhe o cabo que conduz um pouco mais, né? A gente vai ver que a gente vai utilizar alguns fatores de correção ainda. A gente vai ver nessa aula. Beleza? Beleza. Tranquilo. Então, nós temos ainda o cabo PP, né, que o Antônio gosta muito aí, né? O que acontece? O cabo PP, pessoal, nada mais vai ser do que cabos flexíveis, né, agrupados. Então, o que acontece? Além de ter a isolação dele interna lá, né, ele vai ter uma isolação extra aqui, né, justamente para agrupar. Então, quando você vê um cabo só, na verdade, ali tem 2 fios, né? 2 condutores. Beleza? Tranquilo? Aqui eu coloquei a imagem de alguns, né? Mas aqui tem de 2 vias, 3 vias, 4 vias. Mas aí existe uma variedade muito grande. O máximo que eu vi a olho nu assim foi o de 8 vias, né? Esse eu já vi. Mas eu já vi para venda até de 32 vias. Lógico, de bitola menor, né? Mas existe. Né? 32 vias num cabo só. Lá nos teatros são aplicados de 24 vias de 2,5. Então, assim, existe uma variedade muito grande. Vai depender da aplicação, né? Como é que a gente vai estar utilizando ele ali. Então, ele é utilizado principalmente para cargas específicas, né? Por exemplo, quando eu sei que eu vou alimentar só uma carga, né? Com essa fiação, eu vou utilizar o cabo PP. Por exemplo, nesse caso do Ronilton aí. Ronilton disse que passava uma fiação de 4 milímetros, né? E dali saía derivando. Já não dá para utilizar esse tipo de cabo PP. Porque imagina, para cada derivação você ter que quebrar essa isolação aqui.
né? Você tem que ficar descascando. Vai acabar dando um curto-circuito. Não é isso? Então, assim, é utilizado quando a gente quer fazer uma ligação de uma carga só. Então, vai sair do quadro de distribuição, né? Faz a ligação dentro do quadro de distribuição e ele só vai terminar, só vai ter acesso novamente lá na carga, né? Lá na tomada, por exemplo, lá no motor. Beleza? Então, isso aqui já vai ser utilizado mais para cargas específicas. Nesse caso aí, Antônio, como é que é utilizado lá esse de 24 vias? São 24 circuitos? Como é que é? É porque como são... hoje mais é refletor, né? É refletor de LED. Sim. Mas antigamente era lâmpada que é conhecida como lâmpada a par. Uhum. Elas são ligadas em... elas são 110 e é ligada em série, né? Uhum. E cada par de cabo liga duas lâmpadas. Duas lâmpadas, entendi. E aí, como é muito distante e tem que passar pelas trelices, e a forma de prender também é mais fácil. Facilita. Uhum. Facilita. E também essa proteção do cabo PP ajuda aonde tem uma curva, que às vezes precisa ficar movimentando, descendo a vara para poder fazer a afinação das luzes, e aí não termina rompendo o isolamento do cabo. Sim, sim. Então ele serve ainda como uma barreira física, né? Barreira física para não romper essa isolação do cabo. Né? É o que eu falei lá, ele evita de dar curto-circuito. Não é isso? E também, como eu falei na aula anterior, como a gente às vezes precisa passar o cabeamento no local onde vai ter um fluxo de pessoas muito grande. Sim. E ele para evitar nos de ficar ajuda. pisado. Isso. Justamente. Aconteceu, inclusive você falando disso daí, aconteceu hoje com a gente, né? A gente foi fazer um lançamento de um cabo pelo chão, né? No lugar onde passa muita carreta. Então, o que acontece? O cabo lançado pelo chão, a carreta passando ali, com certeza vai ficar compactando o canaflex, né? Que a gente chama do piso é canaflex. Então, o que acontece? Além de ter essa barreira do cabo PP, do eletroduto, a gente ainda fez uma barreira de concreto por cima dela, né? Justamente para dar uma proteção maior, né? Para evitar desse cabo ser rompido. Em aplicações onde a gente tem fluxo de veículo, é vendido hoje no mercado um chamado passa-cabos, né? Você abre é como se fosse uma canaleta, você abre ela, lado, e aí passa todos os cabos, fechou, e você consegue passar um caminhão com 20 toneladas por cima sem danificar os cabos. Justamente. Mas isso daí é um pouco mais caro, o concreto é mais barato. Não, mas não são fixas, são temporárias, ela é mais viável do que o concreto, né? Justamente. Você chega numa praça pública para fazer uma apresentação, só que não pode interditar a rua durante o dia, só pode interditar a rua no finalzinho da tarde para a noite. E como é que você vai fazer a instalação desses equipamentos, testar, se não pode interditar a rua? Aí compra esses passa-cabos, né? E aí coloca e o trânsito flui normalmente durante o dia. Sim, entendi. Vou dar uma procurada nesse material aí. Eu não tinha visto, não. Certo, se eu tiver que eu vou lhe mandar aqui as imagens para você ver. Beleza. Então, o que acontece, pessoal? Como é que a gente vai diferenciar, né, esses tipos de cabo PP? Vai ser pela quantidade de vias, né? Por exemplo, esse daqui tem 2 vias, o primeiro, o segundo tem 3 vias, o quarto tem 4 vias, o terceiro tem 4 vias, né? E por aí vai. Quando a gente vai comprar, como é que a gente vai chegar pro vendedor, né? Eu quero lá, por exemplo, um cabo PP de 2 vias com 2 milímetros, 2,5, né? Como é que eu vou chegar para ele? Se eu falar isso daqui, cabo PP 2 por 22,5, o vendedor já vai saber, né? Por exemplo, esse daqui de 3, é um cabo 3 por 2,5, beleza? 4 por 2,5,
E nesse caso aqui um de 8. 8 por 2,5. Né? Com isso aqui, com essa denominação, o vendedor já vai saber que tipo de cabo é. Um cabo PP 3 por 2,5. Ele já vai lá certinho, já sabe qual é o cabo específico. Beleza? Oi. Tá baixo. 2,5 é a espessura da borracha que protege os cabos, é? Tá baixo, já. Não entendi. 2,5 é a espessura da borracha que protege o cabo? Não, a bitola do condutor. A parte que conduz energia. 2,5 é o cobre, no caso. Isso, justamente. É o Ser cobre. mais específico. Isso. Tá. Né? E o 3 aqui é a quantidade de cabos, né? São 3 cabos de 2,5, 8 cabos de 2,5, por aí vai. Beleza? Tranquilo. Então, como é que a gente vai dimensionar esses cabos, né? Por exemplo, se a gente está falando de cabos de circuitos monofásicos, né? Então, ele vai levar em consideração a carga que é alimentada pelo circuito, né? Por exemplo, lembra lá quando a gente colocou tomadas de 100 voltamperes, né? Tomada de 600 voltamperes, iluminação de 60 voltamperes, né? Por aí vai. Aquilo ali vai ser o quê? A potência da carga, né? Então, a seleção desse condutor vai depender da corrente que a carga necessita, né? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar saber, calcular, vai ser a corrente dessa carga, né? Como é que a gente vai calcular essa corrente? Aí quem que aparece de novo? Pio, né? A potência é igual ao quê? Corrente vezes a tensão, não é isso? Não é isso? Isso. Beleza. Só que o que acontece? Aqui a gente vai mudar um pouquinho. Sim. A gente já não vai falar de potência, porque a gente está falando de potência, quando a gente bota o P, a gente está falando de potência ativa, né? Mas nesse caso, lembra que eu falei lá do fator de potência, que ele influencia também? Né? Então, ó, ele vai depender da potência aparente. Pronto, lembra lá da taça de chopp que eu falei? Que a gente tem a potência ativa, que é a cerveja, e tem a espuma, né? Não é isso? Então, o que acontece? A gente vai utilizar aqui aquela potência que seria o quê? A cerveja mais a espuma. Ou seja, a gente vai ter que dimensionar um cabo para transportar esses dois, né? Porque os dois têm que estar ali dentro do cabo, né? Então, mas a fórmula aqui não vai mudar muito, né? Então, a potência aparente vai ser o quê? A corrente vezes a tensão, né? Então, se eu quero calcular a corrente, eu vou fazer o quê? Eu vou passar essa tensão para o outro lado da expressão. Se ela está de um lado multiplicando, do outro lado ela vai como? Vai dividindo, não é isso? Dividindo. Lá da matemática, né? Então, eu só fiz reorganizar. Passei a tensão para o outro lado, veio dividindo, né? Aí eu só fiz organizar. Ó. Corrente vai ser igual ao quê? A potência aparente, em voltamperes, dividido pela tensão. Beleza? Tranquilo? Beleza. Tranquilo. Beleza. Então, ó, aqui nós temos que o S é a potência aparente, né? Que seria o chopp mais a cerveja mais a espuma, né? O I é a corrente da carga e o U é a tensão do circuito. Beleza? Todo intervalo. Já ia falar isso. Já chegou a notificação aqui, 40 minutinhos. Né? Daqui a pouco a gente volta. Fala aí, Ronito.